Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao canal Certec Treinamentos, o canal que ajuda você. Meu nome é Cristóvão de Souza e hoje nós estamos aqui para mais um Equipamentos Incríveis. Então, no Equipamentos Incríveis de hoje, gente, nós vamos falar sobre um cara grande, o Big Ben. Sabe quem é o Big Ben? Então, é o Sarens SGC 120. Mais um aviso para vocês, essa máquina é uma máquina de 3.200 toneladas, tá? Um guindaste sobre anel. O vídeo hoje vai ser longo mesmo, tá? Porque é muita coisa. Nós vamos falar sobre a tabela de carga, depois nós vamos fazer um videozinho aí, vamos mostrar um videozinho de montagem dessa máquina, vamos comentar esse vídeo, então vai ser longo, nós vamos ver a tabela de carga bem comentada, tá bom? Passando passo a passo. Então não tem como ser um vídeo rápido, tá? Mas eu quero que você assista mesmo. Mas tenta arrumar um lugar aí, senta com calma, tranquilo, se apoie para poder assistir esse vídeo, porque ele é longo, tá? Então deixa eu rodar nossa vinheta e vamos bater nosso papo. Esse canal é um oferecimento da Certec Treinamentos, porque movimentação de cargas é coisa séria. Link na descrição. Então, antes de partir para o vídeo de hoje, você gosta dos vídeos aqui do canal? Então dá aquele like aí para poder fortalecer o canal e compartilha com a geral, tá bom? Compartilha com todo mundo aí, manda para a galera do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn, compartilha com todo mundo aí, com seus amigos. Se você gostar, porque eles vão gostar também. E para você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Clica no sininho. Quando você clicar no sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação disso, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, hoje eu escolhi um guindaste aí bem diferente. É um guindaste da empresa belga, da Sarens, é o SGC 120. Que no início eu falei o Big Ben, né? Quem não conhece o Big Ben? O Big Ben, por que Big Ben? Big Ben, o Ben era um dos familiares lá, das pessoas da família proprietária da Sarens, esse Ben. E ele contribuiu muito com a empresa e na criação. E eles resolveram, quando a máquina entrou em operação, que eles iam batizar essa máquina como Big Ben, em homenagem a esse cara, né? Legal, isso aí é legal. Legal, as empresas fora têm muito disso. Quando tem um operador, trabalhou muitos anos, alguém da família, alguém que ajudou a crescer a empresa, eles costumam batizar máquinas com esses nomes aí dessas pessoas em homenagem, né? Nada mais justo, beleza? Então nós vamos falar dessa máquina aí. Para começar a falar dessa máquina, eu vou primeiro rodar aqui a tabela de carga dela, tá bom? É uma máquina de 3.200 toneladas. Só para a gente começar, deixa eu rodar a tabela dela aqui com vocês. Estou aqui com o meu computador aqui do lado. Deixa eu abrir a tabela de carga dela. Aí, vamos dar uma olhada agora aqui no computador para a gente falar da tabela de carga dessa máquina. Então aqui está o Sarens, né? O guindaste aí de 3.200 toneladas. Eu aqui estou com o vídeo ampliado, essa imagem aqui. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor, tá? Então, passando aqui, deixa eu só abrir um zoom aqui para ficar melhor para a gente poder ver. Aqui, 3.200 toneladas de capacidade dele, é essa máquina aqui, contrapeso de containers, os tambores, eu vou falar para vocês, depois a gente vai ver o vídeo de montagem dele. Aqui, ó, algumas dimensões dele. Então ele tem dois anéis de carga, né? Um que tem 24 metros, o outro que tem 38 metros, o anel externo. Depois ele tem aqui os mats, o calçamento dele, que chega a 43 metros e 600 de diâmetro, esse tambor dele. A altura da mesa dele é 8.250, aqui em cima onde está o pino do mastro, e 7.445 o pino da lança, tá? Aqui o recuo de pé de lança. Quem é planejador de rigging sabe bem disso, né? Aqui está mostrando, ó, recuo de pé de lança do mastro e do pino. A altura do mastro montado chega a 61.600, tá? A altura da mesa dele, lá da plataforma de operação, 7.266. O raio de giro do contrapeso, 20 metros. Desculpa, 24.100 aqui no máximo ou 20 metros na mínima, tá bom? Com os containers aí, 20 metros aqui e 24.100 lá fora, tá? Com os containers montados. Aqui mostrando ele, 24.100, a raio de giro do contrapeso, quando ele está girando. Quando ele está parado, o contrapeso fica estacionado a 20 metros, tá bom? Mas você lembra que você tem que calcular aqui quanto que vai ser a projeção de contrapeso. Então, isso aí é uma vista dele. Aqui os dois modos de operação, MB, somente com a lança, e o LDJ e HDJ, que seriam lança com um jib, um luffing jib, né? Ele opera com um luffing jib no caso. Aqui legal dele é que ele tem essa parte aqui, ó, vou até dar um zoom aqui, para poder travar o jib para ele não girar para trás. Máquinas grandes costumam ter isso aí. Não são todas elas, mas algumas têm, tá? Aqui sustentação do mastro, tá? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos ver lá o que interessa, são capacidades e alturas, né?
Aqui, então, essa máquina ela opera com 3 lanças. Ela pode operar com a primeira lança de 88 metros, 7, uma outra configuração de lança de 118 e mais uma lança de 130. Com 130 metros de lança, ela tem uma altura útil, a ponta da lança chega a pouco mais, em torno de 137 metros de altura. Se a gente olhar aqui no gráfico, ó, 137 metros de altura. Mas o que interessa é a altura operacional. E a altura operacional dela chega a mais ou menos 121, 122 metros, que é onde está o gancho. Tá? Onde está o gancho onde você vai prender a lingada, tá? Com a lança de 130. Com a lança de 118 ele chega a 109 metros aproximadamente, e com a lança de 88 ele chega a 80 metros e meio aí de altura. Aqui os raios de operação, com a lança de 88 chega a quase 90 metros, em torno de 88 metros aí de raio. Com lança de 118 ele chega a 118 metros de raio, e com a lança de 130 metros ele chega a aproximadamente 125 metros de raio, tá bom, gente? Depois a gente vai ver agora aqui embaixo, ele operando com... Aqui é a tabela de carga dele, tabela de carga nas lanças principais, né? 100 GB. Então vai falando lá em cima, ó. Com os anéis 38.4, então o giro dele, contrapeso de 3.600, lança de 88.7 a 130, configuração MB, 3.600 toneladas de contrapeso, giro de 360 graus, tá? Então qualquer posição. DIN, a norma que ele está seguindo, DIN ISO a 75% ao tombamento, tá bom? Aqui são as capacidades de carga dele. Aqui ele está falando, ó, o peso do moitão não está incluso aqui, tá? Então, assim como o outro guindaste, isso aqui é interessante vocês verem o tamanho dessa máquina, 3.200 toneladas, e a tabela é extremamente simples de se interpretar, né? Não tem, claro, que a tabela técnica deve ser bem mais complexa, mas a tabela aqui comercial, muito simples de se interpretar. Então, olhando ele aqui, com... lança de 88.7, quando ele chega na sua capacidade máxima, no raio, ó, e a capacidade máxima dele é com raio de 31 metros. Ele chega a 3.150 toneladas, tá? Toneladas métricas. Com um raio de 100 metros, ele chega a 540 toneladas. Aqui também mostrando a inclinação de lança. Aqui, primeiro momento dele a 80 graus e o último momento 14.8. Já com a lança de 118... ele tem capacidade de 2.400 toneladas a 35 metros e 120 toneladas a 480 metros. Primeira posição, 80 graus de lança. Você vê que ele não consegue subir a lança acima de 80 graus, porque daí já começa a ficar arriscada, ela pode tombar para trás. E um ângulo mínimo de 26,6. Depois aqui com a lança de 130 metros, ele consegue, a 35 metros de raio, 2.200 toneladas a 80 graus. E na posição máxima lá de 120 metros, 536 toneladas com 35,9. Aí muita gente vai falar assim, mas como é que ele está pegando mais carga com uma lança maior? Por causa da inclinação, gente. Veja que aqui, ó, 26, aqui 35. A lança vai ficar mais de pé, então isso vai causar uma flecha menor, e aí já é papo de engenharia, tá bom? E aí já vai lá para o pessoal da engenharia da Sarens que projetou esse guindaste, e a gente não tem todas essas informações, porque ele também não é besta de passar isso para todo mundo. Isso aí é tecnologia industrial. O máximo que a gente pode fazer aqui é entender que quem trabalha com guindaste sabe, uma lança com um ângulo muito baixo vai ter uma flecha muito grande e que vai poder quebrar essa lança, tá? Daí já entra no limite estrutural. Aqui, vento máximo operacional de 24 metros por segundo, tá? Aqui está falando que no máximo é sem deflexão da lança de seus componentes, tá? 22,4 metros por segundo de vento ou 50 milhas por hora. Então, guindaste bem... grande capacidade aí de vento. Agora aqui ele montado já com um Gibia, lá na configuração LDJ, tá? Então ele vem aqui, 130 de lança principal, né, que a gente conversou, e ele pode colocar um Gibia ainda, vamos ver aqui o número, 89,5 metros de Gibia. Com isso ele vai chegar numa altura útil. Olha lá, altura útil, gente, não é a ponta da lança, é onde está o gancho, tá? Não adianta chegar na ponta da lança, onde vai o moitão. Uma altura útil de 200 metros de altura, tá? Que fique claro aí, 200 metros de altura. Aqui o Luffing operando a uma inclinação
de 20 graus em relação à principal, com offset de 20. Então, se a principal está a 80, menos 20, 60 graus de inclinação, ele vai pegar lá naquela altura, 200 metros de altura, com um raio máximo de, vamos ver aqui, em torno de 205 metros de raio. Entende isso? Imagine você, sai na rua de sua casa e tenta imaginar de uma quadra na outra, duas quadras você vai pular aí de raio. É o tamanho do bicho, é um guindaste muito, muito grande. Vamos ver agora aqui um pouquinho das capacidades dele com o Luffing para a gente poder ir ver a máquina, né? Então aqui na configuração LDJ, lança de 130, lança principal, aqui a MB de 130, LDJ, o Luffing Jib de 89,5. Com 80 metros de raio, ele pega 320 toneladas. Com 200 metros de raio, ele pega 120 toneladas. Você imagina o que é isso? A 200 metros de raio, você poder ainda ter a capacidade de 120 toneladas. Seria a mesma coisa de você parar essa máquina no centro, para construir uma refinaria. Você para a máquina no centro da refinaria, você consegue trabalhar um raio de 200 metros de raio, conseguindo ainda içar 120 toneladas. Ah, nós não vimos a altura, né? Vamos ver lá a altura. 200 metros de raio, 200 metros, ó aqui a altura, ó. Vamos ver a linha aqui? Linha de 200, subiu, cruzou com a projeção em torno de 93 metros de altura, gente. Então você tem capacidade. Vamos dar uma olhada aqui na tabela que o bicho é monstro. Ó. De 120 toneladas a 200 metros de raio e em torno de 93 metros de altura. Então, com uma máquina dessa, você faria a obra inteira. Claro, não é barata, né? Não é barata alocar um bicho desse. Agora, aqui na segunda configuração, com LDJ de 89,5, com ângulo aqui de 30, mas o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui ele deve estar com... içamento no jib, né? Aqui içando pelo jib, nessa primeira configuração, lá na ponta, né? No gancho do jib, e aqui içando no gancho principal. Então você pode também trabalhar com o principal. Tá com o jib montado, não vai desmontar um jib monstruoso desse, né? Então deixa lá. Aí você pode trabalhar aqui, ó, com um raio de 30 metros, pegando 854 toneladas. Ou no raio de 120 metros, pegando 190 toneladas, tá? Que seria essa configuração aqui em cima. Então, ele já mostra aqui em cima como é que vai ficar a situação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Aqui no gráfico operacional, aqui, ó. Seria essa primeira projeção aqui, ó. De 80 a... Deixa eu sumir esse negócio aqui, que ele me tapa a visão. De 80 metros, de 30 metros aqui até mais ou menos 80 metros de raio lá. 110 metros de raio, numa altura de em torno de 55 metros de altura. E 110 metros vai dar aqui, ó. Numa altura de em torno de 70 metros de altura. Então é uma máquina muito grande, não é para qualquer trabalho uma máquina dessa, né? Vamos continuando aí. E agora aqui as outras configurações. A primeira é a LDJ e aqui é a HDJ, tá? Na HDJ aqui... Aí são as outras configurações, ó, com 118 de lança principal, mais 40,5 de Luffing Jib lá em cima, que seria similar ao nosso Luffing Jib, né? Com 50 metros de raio, ele pode pegar 1.450 toneladas ou a 140 metros, 390. E aí ele vai indo aqui, ó, 130, 99, 150 a 200 metros de raio. E deve ser uma configuração mais rígida da máquina, né? Porque a gente vê aqui que a 200 metros agora ele está pegando 150, na outra ele pegava 120. Tá? Aqui ele fala de novo que os moitões não estão inclusos, não foi feita nenhuma deflexão, essas capacidades são teóricas, né? Velocidade máxima de vento 14 metros por segundo. LDJ, Light Duty Jib. O que é isso? É o jib leve, seria como se fosse um fly jib, digamos dizer, um fly jib aí, um jib leve. E aqui o heavy duty, heavy duty seria um jib pesado. E aqui ele fala que é uma tabela preliminar, tá bom, gente? Não quer dizer que seja, talvez, ele lance uma nova revisão aí. Capacidade é um boom, bloco... Depois vai também muito do moitão que você está utilizando lá. Aqui em cima, no HDJ, tem um asterisco aqui em cima, tá vendo? Então daí vai depender do moitão que você está usando, tem que descontar o peso do moitão, depois nós já vamos ver quanto que pesa um moitão de uma máquina dessa. Aqui vai vir falando dos tambores, vocês sabem que todas as máquinas têm que vir isso aqui na tabela. Infelizmente, muitos fabricantes não colocam, acho que isso aqui é bobeira, né? Mas tem que vir, né? Então lá, ele vai vir falando aqui do moitão, do guincho 1, guincho auxiliar, nós vamos ver quantos guinchos essa máquina tem, então a gente vai ver que não é só 2, tem vários aí, ela tem guinchos
para poder agir com, como chama mesmo a palavrinha? Com redundância, né? Ele tem guincho de redundância. Então ela tem um guincho com velocidade de 20 metros por minuto, diâmetro do cabo 50 milímetros, ou seja, aproximadamente 2 polegadas de diâmetro, 536 kN por perna na 7ª camada, tá? Então, por perna ele tem 536 kN. 536 kN, só para vocês entenderem, vai dar em torno aí quase umas 60 toneladas por cabo. Cada cabo desse tem a teórica aí de 60 toneladas. E ele tem um comprimento de 1.300 metros de cabo no guincho principal, 1.300, e no guincho que seria o auxiliar, 1.600 metros de cabo, tá? Então, são os dois guinchos aí. Ele fala aqui 360 graus, velocidade, tá bom? Mas se ele gira 6 graus por minuto, então 1 hora tem 60 minutos, 360 graus tem 60 vezes 6, então vai demorar 1 hora para ele dar um giro total aí de 360 graus. Tá? Demora, a máquina é lenta, né? Também 3.200 toneladas você não queria que ela girasse igual um de 30 toneladas. Vamos ver um pouquinho aqui do hook block, né? Do gancho, do moitão dele. Então, 3.200 toneladas é o gancho dele, com dois conjuntos de cabo de 1.850 toneladas cada um, tá bom? Quem já montou máquina grande aí sabe que tem máquina que tem 2, 3, 4 conjuntos, né? Essa aqui tem 2 conjuntos, 2 cabos de 1.850. Aqui, número de passada 6x5, então ele tem 5 tambor que cabe 6 passadas com 5 polias, né? Que ele vai ter em cada um. 6 polias. Número de passadas, 60 passadas, tem que se fazer, né? Depois nós vamos vir aqui, ó, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60 passadas. Peso do moitão. Olha o peso, só do moitão. 102 toneladas, gente. O moitão que vai no gancho principal. Aí vem o H. O que é o H? É a folga de moitão para a ponta da lança. Quem é planejador de rigging sabe muito bem. Quem é supervisor também sabe muito bem que tem que fazer isso. Quem é operador também deve saber disso, né? Porque senão como é que usa o gráfico operacional se você não sabe quanto que é o H? Aí o H dele aqui, ó, 14,2 metros. Ele tem uma folga aqui. O moitão auxiliar é para 800 toneladas. Tem 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar 10. E aqui ele está dando 10 passadas de cabo no máximo. Não sei por que aqui, teoricamente, poderia até 20, mas ele está colocando só 10. Aí já é configuração lá do fabricante. Pesa 23,4 toneladas e tem 13,6 metros de folga. Aí ele vai vir falando aqui dos cabos, como é que faz, e aqui a montagem dos moitões, né? Como é que faz a configuração de moitão, duas, tal, e aí vai montar tudo e configurar o moitão. Tá? Um moitão bem complexo aí para poder fazer uma configuração desse. 3.200, ele vai precisar dessas duas aqui, daí aqui vai precisar de duas de 20, aqui vai uma de 10, e ele vai conseguir montar o moitão dele aí, tá bom? Então essa aqui é a tabela de carga do SGC 120 da Sarens. Eu vou deixar o link para download dela na descrição do vídeo, tá? Embaixo do vídeo aí você vai clicar e vai ter a descrição. Então agora, pessoal, agora nós vamos ver um vídeo de montagem dessa máquina. Ela foi montada para fazer um trabalho e a Sarens gravou um vídeo aí promocional para divulgar a máquina, tá? E nós vamos dar uma olhada aí. Enquanto isso, eu fiz uma colinha aqui, uma pequena colinha, para poder ir falando para vocês sobre essa montagem aí. Vamos dar uma olhada no vídeo aí, tá? Então aí, a Sarens, né, empresa belga, já começa com a sonzeira, né? Os caras sempre botando esse som aí para dar uma animada na galera, porque é impressionante. Aqui no Brasil, só para falar para vocês, aqui no Brasil nós não temos muito essa comunidade de fãs de guindaste, mas fora do Brasil existe uma galera que é fã mesmo, né? Então eu vou ir rodando o vídeo aí falando algumas coisas para vocês. Então ele foi construído atendendo às normas americanas e europeias, ele é certificado pela Comissão Europeia. Então eles estão montando em Newcastle, no Reino Unido. Então eles montaram toda a parte estrutural e o guindaste. Então ele fala aí SGC 120. Então terminou ela aí, agora vai fazer o teste e está pronto para o uso. Ele demorou algumas semanas, ele fala que demorou para montar aí, né? Então aqui, olha, os dois anéis dele, anel interno e anel externo. Já vou ir falando os dados deles aí para vocês, tá? Os conjuntos lá de força, né? Unidades hidráulicas aí para gerar o trem de força dele. Olha lá, chegando. Então no vídeo ele está falando que é um dos mais pesados guindastes disponíveis no mundo, né? Eu vou falar alguns dados aqui, ó. Momento de carga dele, 120 mil toneladas metro, né? Então, vai vendo aí, 120 mil. Por isso que lá, quem entende isso aí, e ele foi testado para poder ser certificado a 125%.
tá? Então, quem já entender tonelada metro, já sabe como é que faz as continhas. Capacidade de carga, 3.200. Uma coisa, se você quer entender como é que funciona o momento de carga, comenta aí no vídeo, dá seu like, comenta no vídeo que eu vou falar disso no futuro aí e vou mostrar como é que essas 120 mil toneladas, por isso que ele chama SGC 120, porque ele tem 120 mil toneladas metro de momento, tá bom? Daí eu vou falar. Daí vai dar para entender aquele lance de Munk de 48 mil que no dia a dia pega, sei lá, 3, 4 toneladas. Igual esse dia eu vi até um comentário num blog, e aí postaram nos grupos, um cara falando com um guindalto de 165 toneladas de capacidade. Não existe, tá, gente? Aí depois algumas pessoas comentaram lá, publicaram, foram pesquisar, e qualquer um que for pesquisar descobre que o guindaste de 165 mil, na real, só pega 32 toneladas, tá? Mas quem quiser saber mais sobre isso, comenta aí embaixo que no futuro eu falo disso. Então, ele fala que é compacto e poderoso, tá? Esse anel externo dele aqui, ó, com essas placas que estão no chão, 43,6 metros de diâmetro. O SGC 120, gente, é um dos guindastes que gera menor pressão no solo. Ele tem dois anéis aqui, ó, que a gente consegue ver, um anel interno e um anel externo. O anel interno tem 28,4 metros de diâmetro, o externo 38,34, tá, de diâmetro aí. Aqui os conjuntos de truque dele, então ele tem um conjunto de truque. Cada conjunto de truque desse aqui, ó, 32 rodas, que dá um total de 128 rodas nos 4 conjuntos. Aqui ele vai montar os 2 conjuntos ali, dos trolleys, né, de suportação de carga. Tá montando aqui essa peça que a gente vê do lado. Ele está falando que levanta 3.200. Então ele fala aí com baixo ground bearing. O que é isso? É uma baixa pressão no solo. Porque vamos entender o que é baixo aí para eles. Esse guindaste, gente, apesar de ser monstruoso desse tamanho, ele tem a pressão que ele exerce no solo é de apenas 20 toneladas por metro quadrado. Ou seja, se você converter isso, vai dar em torno de 2 kg força por centímetro quadrado. É muito pouco, muito pouco. Aí o fabricante aí, a Salens, fala até que não precisa fazer nenhuma preparação, por exemplo, fazer fundação, fazer algum arranjo no solo lá, porque o guindaste não vai gerar uma pressão considerável. 2 kg é muito pouco. Você pegar qualquer guindastinho aí, qualquer 35, 40 toneladas já exerce uma pressão. Por aquela patolinha pequenininha que vem nele, exerce mais que isso. O caminhão Munk exerce bem mais que isso, tá? Então, guindaste com baixa pressão mesmo. Graças a esses anéis aí que ele tem, conseguiu distribuir a carga e o número de rodas que ele tem, tá? Então ele fala aí, depois que o anel é instalado, aí é montado a parte de cima, lá as rodas dele, né? Que subir numa plataforma para ajudar. Estão montando os deck panels, né? Deck panels são esses painéis aqui. Primeiro eles montam todos esses painéis, tá? Quem um dia for trabalhar na montagem desses. E vamos rezar para que logo a gente tenha um desse aqui no Brasil pra gente montar, né? Vamos rezar bastante para ter bastante obra aqui no Brasil e a gente poder montar um bicho desse. Depois que montou aí vem os guinchos hidráulicos. Capacidade de carga de cada guincho desse aqui, 5.000 horsepower, né? 5.000 cavalos de força para poder colocar. E são 6 guinchos desse. Para poder subir lança, baixar lança e subir e descer carga, claro. Aí o próximo são os backmast. O que são os backmast? Vou só aumentar um pouquinho o volume aqui para vocês poderem ir ouvindo junto. Os backmast são os mastros auxiliares, né? Os mastros traseiros. Ó, e ele fala uma coisa aqui, ó. 5 guindastes menores são usados para poder montar o SGC 120. Só para vocês terem ideia, é uma obra montar o guindaste. Por isso que o cidadão lá comentou antes que vão mais semanas, né? Semanas para montar aí. Ele é muito simples de ser montado, né? Ele fala. Graças ao seu compacto design, né? Ele pode trabalhar ele diz aqui que pode trabalhar em qualquer lugar, desde montar de plataforma de petróleo a plantas nucleares, N coisas, tá? Depois que o backmast está montado, o primeiro eles vão montar um braço temporário. Aqui sendo uma gaiolinha, coisa que aqui no Brasil ainda existe um mito grande, mas uma coisa que vocês podem ver aqui, gaiola, proteção sobre cabeça na gaiola, galera, não esqueça disso. E gaiola, tubo, nada de gaiola de cantoneira. Depois que está instalado o mastro, ele vai lá soltar o guindaste traçado. Aí montou o segundo backmast. E agora vamos montar as estruturas, né?
Eles vão instalar as conexões entre as duas estruturas aí, entre as duas lãs, tá? Então o backmesh está montado. Agora lá dentro, lá, proteção de cabeça e tubo, tá? Aí, gente, vem uma parte aqui agora, que é uma parte muito curiosa. É a montagem dos contrapesos, né? Ele tem um balaste aí, um contrapeso, são 36 containers. Normalmente esses containers são os mesmos containers que vieram as partes da máquina desmontada. Porque essa máquina vem toda desmontada. Se quiser, desmonta tudo. A lança é totalmente desmontável. Vem desmontada dentro dos containers, chega no local, ela é remontada, tá? Vem 36 containers de 100 toneladas cada um. Container de 40 pés reforçado. O que vai dentro desses containers? O material que tiver disponível no local da obra. Nesse caso aqui, eles estão utilizando areia de praia, tá? É o que tem disponível lá. Então os caras usam areia. Se tiver brita, se tiver rachão, se tiver, sei lá, escória, N outras coisas aí os caras usam, tá? Claro, conforme você usa esse material, tem uma tabela que mostra quanto vai pesar e quanto está dando de contrapeso. Tem que dar as 3.600 toneladas de contrapeso, tá? Pessoal, aqui os caras estão carregando aí, bem verdade que a Sarens é uma empresa poderosa e tem seu know-how e tem tudo mais. Mas para quem estiver vendo esse vídeo, gente, quando a gente vê um vídeo, a gente aprende bastante. Mas não façam isso, tá? Que esses caras aqui estão fazendo. Eles fazem isso, sabe como é que é aquele negócio? Vai fazendo, fazendo, fazendo. Nada de corda guia desse tipo aqui. É perigoso isso. Se por acaso a carga cair, vai puxar os caras aí. Então, um conselhozinho aí. Os caras lá da Sarens faz porque, sei lá quais são os métodos de segurança que eles usam. Mas evitem. Se você é sinaleiro, evite fazer isso aí. Aí montando o contrapeso. E mais uma coisa ali, vocês viram, né? Peão é peão em qualquer lugar do mundo. O cara tá ferrado, arrastando corda guia, puxando cabo, ferrado e tá dando tchauzinho, né? Mas tem que rir, né? Tem que rir batendo marreta. Aí montando, corda guia lá pra que é, né? Tem que ser corda guia comprida realmente, né? O que eu digo da corda guia não é... A corda guia é comprida. Cuidado para não jogar ela sobre o corpo, não enrolar ela no braço, essas coisas. Deixa a corda guia no chão esticada. Quando a gente vai puxando e vai arrastando a corda guia, você só tem que guiar, tá? Depois que os contrapesos estão montados, olha lá, girando, instalamos os cabos. Além dos caras instalando os cabos, eles vão já lubrificando, tá? Então, quem já montou guindaste grande sabe bem disso, passa-se um cabinho fino e depois que passou esse cabo fino, ele vai puxando, arrastando o cabo principal, né? Olha o tamanho do cabo aí. Montando, olha o tamanho dessa cunha aí, desse terminal do tipo cunha, né? Olha lá, os caras sofrendo. Muita gente sonha em trabalhar nesses guindastes grandes, mas rala, viu, neguinho? Rala que só condenado. Mas é o trabalho, né? Instalando, preparando para instalar aí a lança principal. Vocês viram que ele fala bastante boom, boom, B-O-O-M. Boom, gente, é lança em inglês, tá bom? Tá? O Lariat Boom é a lança treliçada, se vocês ouvirem aí. Telescopic Boom é a lança telescópica, tá? Só uma dicasinha aí de inglês, para quem gosta de assistir vídeo internacional, às vezes vê o cara falando de boom e não entende o que é boom. Boom é lança. Passando os cabos, passando os pendentes. Você vê como é que eles fazem um vídeo assim, estilo filme, né? Para poder, tipo aqueles filmes de ação, para poder dar aquela levantada. Porque fora do Brasil, gente, existe uma legião de aficionados por guindaste. A galera é muito fã. Quando vê guindaste, forma plateia. Tem gente que vai lá, coloca cadeira, bota guarda-sol, fica filmando. Porque a galera é muito fã, gosta demais, demais, demais. Um operador de guindaste, um rigger, é muito respeitado fora do Brasil. No Brasil, a gente ainda tem que aprender, né? Que se o cara lá passa numa ponte, foi porque um rigger e um operador foi lá montar aquela ponte, mas o brasileiro, infelizmente, gosta de dar valor para quem não tem valor, né? Lança principal lá, ó, main boom, tá vendo o boom aí? Man é lança principal, man é principal, 130 metros de comprimento. Os caras aí, produção de cabeça, tubular de novo. Essa dica aqui, gente, fica aí para quem vai fiscalizar cesto aéreo, tubo, proteção de cabeça, não esqueça disso, são algumas dicas. Mas existe uma norma internacional de fabricação de cesto aéreo que muita gente aqui no Brasil está aí comercializando, vendendo cesto e subindo em cesto e, mas está seguindo a NR, grande coisa. Preparou aí o dry para poder puxar a lança principal. Aí vai começar a arrastar a bicha, né? Aí vai montar os polias do hook block. Lembra aquelas polias que eu comentei com vocês? Então, olha lá, eu passo uma cordinha e agora vai puxando o cabo principal. Aqui, ó. Lembra que era 6 vezes 5? Então, que são 6 blocos com 5 polias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 do lado de cá, mas são 6 blocos desse aqui.
tá? Que vai ser montado aí. Olha lá, primeiro bloco. Olha os guinchos aí, mandando ver, né? Daí um cabo auxiliar ali. Aqui montando os dois conjuntos. Ele não está montando o moitão completo, né? Pelo jeito. E aí, preparando o hook block aí, para poder fazer o teste de carga. Esses guindastes, quando são montados, são feitos. Olha lá, o primeiro aqui 1067, então ele está montando só os blocos de 1067, não está montando o bloco de 1850, que nem a gente tinha visto lá na tabela de carga. E aqui está chegando os ganchos, né? Olha lá. Daí ele fala aqui que os hook blocks são atacados em 6 conjuntos de blocos, né, 6 guinchos, mas aqui ele só está com 4, ó, 1, 2, 3, 4, mas dá para montar os outros dois aqui, ele vai montar com 6, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês aí, vou até colocar aqui do ladinho aqui, para vocês verem uma imagem aí dos 6 blocos montados. Agora, colocando o hook, né, o gancho. Aí. Bichão pronto. 3.200 toneladas aqui, ele não está com 3.200, né, Saren? Vamos... Então ele fala que esse Peter, eu não consigo ler esse nome aqui não, Huygen Bart, se alguém for bom para ler esse sobrenome aqui, que leia aí, né? Global, ele é o gerente de soluções globais, soluções técnicas globais da Sarens, né? Então ele fala que só a montagem desse guindaste aqui já é uma obra. Então ele fala 46 metros de raio, de anel, 130 metros de lance, cabinezinha do operador aqui, ó. Pra quem tem curiosidade onde é que fica o operador, fica aqui, ó. Cabinezinha não, que esse negócio aqui é o tamanho de um container aqui. Um container, olha o tamanho da cabine aí de operação. Então o negócio não é pequeno não, tá? Parece pequenininho, mas é grande para dedéu, que o guindaste é muito grande. Então ele fala que precisa de guindastes de esteira para poder ajudar a montar. É uma obra montar uma máquina dessa. Então, 3.200 toneladas de capacidade. E aí a Sarens bota o sonzeira dela mesmo aí para animar a galera. O guindaste é muito show de bola. Então é isso aí, galera. Aqui do SGC 120. Espero que vocês tenham gostado disso. Se você gostou, já sabe, compartilha, manda para geral aí para poder fortalecer o canal. Se você tem algum equipamento que você acha curioso, você quer aprender sobre ele, tentar descobrir alguma coisa, né? Não é tanto assim uma aula, mas é um pouquinho aí para a gente conhecer mais esses equipamentos, que é muito bom conhecer. Quem trabalha com movimentação de carga, eu sei, é curioso e tem que ser curioso, porque a gente não acha nada de mão beijada. E eu gosto muito de fazer esse quadro porque eu pesquiso bastante, gente. Eu entro em contato com os fabricantes. Por exemplo, no caso desse aqui do SGC, eu mandei e-mail para Sarens, os caras me mandaram um bocado de informação para poder ler sobre esse guindaste aí. Trouxe aqui para vocês aquelas que eu achava mais viável, mais interessantes aí, mas tem bem mais coisa que o guindaste de 3.200 toneladas. É muita coisa, né? Eles passaram lá todo o plano de montagem. Se eu não estou enganado, são em torno de 130 containers. Quer ver aqui, ó? Tem até aqui escrito, cadê? Eu tinha anotado em algum lugar aqui. 135 containers para transportar esse guindaste quando ele vai desmontado de uma obra, tá? Então são várias coisas aí, mas ele é muito simples de ser montado. Segundo eles, é uma máquina muito viável. Acharam até que eu ia alugar a máquina, não tem dinheiro para isso não, gostaria, né? E espero, rezo mesmo bastante, né? Vamos pedir para Papai do Céu, agora nós estamos aqui na semana de Páscoa, pedir para Papai do Céu para que logo, logo essas máquinas estejam aqui no Brasil, que a gente tenha obras de grande porte e poder usar um bicho desse aqui. Que quando tem um bicho desse num canteiro de obra, gente, é muito emprego sendo gerado. E isso é muito bom para a economia do país, para a riqueza, para o crescimento do país. E eu gosto muito de ver todo mundo esteja empregado e podendo trabalhar e mostrar do que é feito, né? Quem já trabalhou em montagem de máquinas desse tipo, um guindaste sobre anel aí, e quiser comentar, quem já trabalhou, eu sei que tem uma galera que trabalhou na montagem dos PTC, lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, aqui embaixo em Pontal do Paraná. Tem um pessoal que trabalhou no SK lá no Rio de Janeiro, no SK 350. Quiser comentar, bota aí. Eu sei que o SK é de container também enchido com material local, areia, pedra, material local. Os PTC, alguns sim, outros não. Quem sabe aí, comenta aí pra gente. Se você quiser ver algum equipamento desses aqui nos Equipamentos Fantásticos, manda aí que eu vou comentar, vou fazer pesquisa, vou ir atrás, tentar descobrir o máximo possível para poder comentar com vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são e até o nosso próximo vídeo. Valeu! E agora, deixa eu descansar.